a Pai Batista. Obrigado pelo convite. E também é uma honra estar no meio da família humanista, candomblessista, no meio do povo do Axé. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje nesse movimento, das coisas que eu escuto, das coisas que eu brinco, mas não dos anos também. Eu acho que a política ela tem que estar inserida dentro do nosso meio sim. Eu acho que quando a gente fala de política, a gente fala de religião, a gente fala de família, a gente fala de várias coisas. Porque a política ela está inserida no nosso ser, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada sem a política. Dentro dos nossos templos, a gente faz política. Dentro da nossa casa, nós fazemos política. Dentro do nosso trabalho, nós fazemos política. Bom, quero me apresentar. Meu nome é Nino Massoni, tenho 51 anos, sou agrimensor, formado em saneamento básico e gestão ambiental. Nasci numa família humanista. Quando eu nasci, minha mãe já era humanista já. Então eu tenho 51 anos dentro da religião. Há 20 anos atrás, eu montei um terreiro dentro do Santuário Nacional Umbanda. Quando eu cheguei lá, encontrei um espaço totalmente destruído e com pouca cultura dentro da nossa religião com relação à questão do meio ambiente. Conversando com o pai Ronaldo, que depois passou a ser meu pai também, com grande respeito que eu tenho pelo mestre, nós adotamos algumas questões com relação ao santuário. Pai, por que não melhorarmos o visual do santuário? Por que não fazermos um projeto voltado nas questões de meio ambiente? Por que não aproveitarmos, pai, todo esse lixo e reciclarmos ele? Pai, por que não potencializarmos o santuário para a nossa família que é carente de espaço público, de um espaço que o nosso povo pode dar um grito de liberdade? Então ele acabou me ouvindo. Eu, como técnico nessa área, desenvolvi um projeto no santuário há 20 anos atrás. E foi uma luta. Nesses 20 anos que eu estou lá, o santuário sofreu 3 intervenções para ser fechado. E nessas 3 intervenções só não foi fechado porque existe um projeto aprovado na CETESB, Departamento de Uso e Ocupação do Solo, na Prefeitura e em demais cargos. Então, hoje o santuário ele está regularizado. Porém, nós estamos com alguns outros problemas dentro do santuário, que já não é mais parte técnica, é parte política. E nós precisamos de ter nosso representante político, sim, para nos defender nessas causas. Hoje, a Umbanda, hoje o Candomblé, já tem os seus técnicos, já tem os seus profissionais, só que ainda nós não temos político ainda para nos defender. Então nós precisamos de ter nosso representante que tenha raiz, sim, que nem o nosso pai Basílio falou, que nem o pai falou também, pai Aguirre. Para quê? Para que a gente não suma, não desapareça depois da eleito. Que é o que acontece com as pessoas que vêm nos nossos terreiros, na porta da eleição, pedir voto para nós. Então nós temos que ter essa consciência, sim, em quem votar. Olhar realmente, saber se essa pessoa tem raiz, tem trabalho dentro da religião e tem capacitação técnica, religiosa e profissional. Porque a política também não é para amador, não. A política é para profissional. E nós precisamos de ter nosso representante lá que fala a língua do povo do Axé, que entenda as nossas dificuldades. Nós temos que ter nosso representante que defenda nossas causas contra a discriminação, contra as diferenças. Como presidente da Associação de Umbanda e Candomblé de Atibaia, nós conquistamos alguns espaços lá. A associação esse ano está fazendo 7 anos. E durante 7 anos,
nós conseguimos o título de utilidade pública. Para quem não sabe, é um título muito importante, porque ele abre espaço dentro da administração pública para a gente ter direito a recursos, a financiamento, e isso só é possível se a gente tiver um vereador na Câmara, porque é um projeto, isso tem que ser sancionado pela maioria dos vereadores. Quantas federações ou quantas associações de banda no estado de São Paulo, no Brasil, tem esse título? Muito pouco. Por quê? Porque quando a gente entra com esse projeto numa Câmara, as pessoas veem a gente com desconfiança, com descrédito. Então nós precisamos sim ter representatividade que nos escute, nos ouça, para que a gente tenha mais instituição com esse título de utilidade pública. A associação, ela também ganhou um terreno da prefeitura. E o terreno teve que ser sancionado também pela Câmara e pelo prefeito. Foi uma outra luta também, junto aos vereadores e junto ao prefeito. Isso só foi possível porque eu virei presidente de um partido político. E como presidente de um partido político, mesmo antes de ser vereador, ele tem força. Força de aglutinar pessoas, aglutinar ideias. Isso fez com que a administração pública enxergasse um pouco a Umbanda, pelo fato de um dirigente chegar à presidência do partido forte dentro do município. Essa visão não é de agora. Em 2006, nós fizemos um grande encontro no terreiro do Pai Móvel, aqui mesmo, onde várias lideranças discutiram a questão do movimento político. Infelizmente, foram ideias que surgiram e não foram para frente. Hoje eu vejo a luta do pai Ortiz de novo nessa luta do movimento político comunista. E tem que dar palmatória, porque não é fácil. Falar de política no nosso meio, falar de política dentro da religião é um tabu. Então nós precisamos de nos despertarmos. Nós precisamos de levantar essa bandeira. Nós precisamos de realmente termos o nosso político lá dentro, para que ele não fuja, para que a gente saiba onde é a raiz dele, da onde ele nasceu, e vamos cobrar esse candidato. Nós vamos cobrar sim esse vereador, para que ele faça por nós aquilo que os outros prometem não façam. Com relação à questão do meio ambiente, que é uma parte que eu já tenho a informação, eu defendi uma tese no ano passado na Universidade de São Francisco, que é uma universidade católica. Quando eu apresentei o meu projeto, alguns professores vieram me questionar. E a minha tese foi: oferenda de hoje, o lixo de amanhã. Esse foi o tema da minha tese de faculdade. E o questionamento veio da seguinte forma: o que oferenda tem a ver com o meio ambiente? Eu falei: tudo. Tudo, professor. No estado de São Paulo, hoje, nós temos uma população que está ligada entre Umbanda e Candomblé por volta de 4 milhões de pessoas. Essas 4 milhões de pessoas, elas vão para as matas, vão para os cursos de água, vão para a praia e levam as suas oferendas lá de forma errada. Porque muitas das coisas que vão na oferenda não fazem parte do amalá do orixá, que são os pratos, as garrafas, copo de vidro, os lixos que a gente leva, caixa de papelão, e acaba ficando por lá. Nós temos que criar uma nova conscientização dentro da religião também, de voltarmos até o ponto de força e recolhermos esse lixo. Ou, dentro da minha proposta, começar a usar material biodegradável, substituir o copo por um coité, substituir um prato por uma folha de bananeira, por uma folha de taioba, por uma gamela. Então nós temos materiais alternativos,
materiais ligados inclusive às forças da natureza, que é o que rege nossos orixás. Então, nós temos que começar a pensar também na parte da educação nossa. Nós temos que começar a pensar também nas nossas oferendas encruzilhadas, porque isso, de uma certa forma, daqueles que não conhecem, eles acham que aquela oferenda é pejorativa. Então nós temos que olhar por esse lado. Nós temos que fazer um trabalho de educação dentro dos nossos templos, dentro das nossas roças, porque isso vai fortalecer a nossa imagem. Hoje em Atibaia, a festa de Xangô, ela entrou no calendário oficial da cidade. Hoje existe uma divulgação na cidade de graça para nós. Foi uma luta que nós conquistamos lá. Como é que nós conseguimos essa luta? Através do sincretismo, que o padroeiro de Atibaia é São João Batista. Através da cultura, através do sincretismo, nós conseguimos hoje fazer com que a festa de Xangô fosse reconhecida regionalmente pelo poder público. Então nós temos que aproveitar, porque as únicas religiões que ainda têm cultura é Umbanda e Candomblé. As outras têm a parte religiosa, nós temos a parte da cultura. Nós temos que valorizar essa parte nossa. Nós temos que valorizar essas raízes, que através dela, o povo que não nos conhece vai passar a nos conhecer também. Então nós temos várias coisas para passar daqueles que não nos conhecem. Mas infelizmente, as pessoas só nos conhecem através das nossas oferendas, que nós colocamos hoje de forma errada. A Umbanda tem mais de 100 anos, o Candomblé 5 milhões de anos, a religião mais antiga do mundo. E o que nós podemos dizer com isso daí? Quando as religiões surgiram, não existia o aglomerado humano que existe hoje. Há 100 anos atrás, não tinha rua de asfalto, não tinha as metrópoles que existem hoje. Então nós tínhamos os espaços, a população era pequena. Hoje não. Hoje nós temos que sair dos centros urbanos para fazer nossas oferendas. Vamos criar novos santuários, vamos criar novos espaços, mas em cima de lei, em cima de projeto social, em cima de projeto da cultura, em cima de projeto ambiental. E só vamos conseguir isso com nossos representantes, nossas câmaras, nossas assembleias e, por que não dizer, no Senado Federal. Então nós temos sim que ter pessoas com conscientização para que levem essa ideia para frente. Uma pessoa que não tenha vínculo com nenhuma federação, mas que tenha vínculo com todas as federações, com todos os templos, e que essa pessoa não fala eu, e sim fala nós, fala no plural, porque aquele candidato que fala eu faço, desculpa, ele não faz nada. Quando o candidato fala assim, nós vamos fazer, eu tenho certeza que nós vamos sim chegar lá, porque a Umbanda é união, o Candomblé é união, e o Umbanda e o Candomblé é o povo do Axé. Obrigado, povo. Vou aproveitar a oportunidade do que foi dito, porque existe algo muito interessante no que se diz respeito às entregas e às oferendas. E aí existe uma preocupação, inclusive minha, como sacerdote umbandista, como escritor, e uma das propostas, que é algo que eu já vi através das entidades dentro da nossa religião, essas vertentes elas precisam ser respeitadas, que é um dos pontos que eu defendo dentro do movimento político umbandista. Toda vertente tem que ser respeitada, e diante desse fato das colocações que foram feitas pelo senhor, eu gostaria de saber o seu posicionamento em relação a isso que eu acabei de falar. O que o senhor acha desse tipo de trabalho, se é algo que a gente possa defender e também levar adiante essa ideia, e como eu falei, funciona muito bem.